Pessoal, retornando agora, agora nós iremos ver sobre a morfologia do caule, seguindo aquele mesmo cronograma que havia mostrado para vocês anteriormente, tá? O caule, ele é dividido em 4 partes, né? Nós vamos ter a zona apical, né? Ou a região apical, nós vamos ter a região axial ou lateral, nós vamos ter a zona de nós e a zona de entre nós, certo? Somente para te recordar, tá? Aqui tem um galho de mangueira que eu roubei do vizinho, eu espero que ele não venha reclamar, tá? Ó, vamos tentar melhorar aqui a imagem, olha só. Aqui nós temos a região apical, tá? Na região apical, o que nós teremos aqui de interessante, né? É uma região aonde nós teremos, né, a gema apical, ou seja, aquela região onde irá originar, né, novas folhas. Então, se a gente observar aqui, o que nós vamos ter aqui, ó, diversas folhas sendo formadas, né? Isso porque esse local aqui é o local onde vai promover o crescimento da planta em extensão, né? Então, aqui eu havia até comentado com vocês durante a aula, a gema apical ela tem dominância em relação às gemas laterais, ok? Então vamos lá, pessoal. Gema apical, tá? Nesse galho de manga a gente não é possível identificar, tá, as gemas laterais. Se a gente observar um pouquinho mais embaixo, uma questão interessante, que aqui é uma extensão. Se eu observar, aqui foi onde eu fiz o corte, né? Aqui tem uma extensão desse galho. Quando chegou aqui, o que nós temos aqui de interessante, ó? Vários ramos laterais. Isso porque nessa região aqui, nessa região aqui, antes de surgir esses ramos, aqui era uma gema apical. O que aconteceu é que aqui ela se ramificou e deu origem a diversos outros ramos, né? Ocorreu essa ramificação, ok? Então, nesse galho não é possível a gente observar essa gema lateral ou gema axilar, tá? Depois eu mostro, devo mostrar em outra planta que tem aqui bastante, dá pra gente ver bastante, tá? Então, gema apical, tá? Aqui, pessoal, aqui nós temos uma gema lateral, olha só, tá? Aqui nós temos também novamente uma gema apical, tá? E logo abaixo nós temos o que? Uma gema lateral, tá? Então, essa gema lateral é que irá originar ramos laterais. Olha só aqui. Aqui já deu origem a esse novo ramo. E nessa planta é interessante também, né? Que dá para mostrar o que? A região dos nós, né? Regiões onde irão partir as folhas. E as regiões do entre nós, que é essa região consecutiva entre dois nós. Então, aqui no ápice nós teremos a gema apical, né? Aqui, né, as gemas laterais, ou gema axilar, a região dos nós e a região dos entre nós, né? Aqui também no nosso galho de manga do garrobado, né, é possível ver também a região dos nós, ó, região de onde está partindo novas folhas ou novos ramos, e a região dos entre nós, ok? Então, com isso nós finalizamos, né, essa parte do caule, a parte da morfologia geral, que é a região apical, a região lateral, a região dos nós e a região dos entre nós, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a filotaxia, tá? Nós vimos na aula, né, que nós temos o que? 4 tipos de filotaxia. Nós temos a oposta, nós temos a cruzada, nós temos a dística e nós temos a helicoidal, tá? Primeiro vamos falar, né, já que já estamos aqui com a manga, da helicoidal, tá? Da alterna helicoidal.
na aulinha de hoje eu iria mostrar somente dois tipos, será a helicoidal e a oposta cruzada, tá? Que os outros tipos, a dística e a fugiu a memória agora? Dística, cruzada, helicoidal, a verticilada, a dística e a verticilada eu não encontrei, tá? Então, helicoidal. Lembrando que a helicoidal vai formar como se fosse, as folhas irão ficar dispostas como se fosse uma hélice em torno do ramo principal, tá? Olha só, aqui no galho da mangueira, nós temos uma folha desse lado, nós temos outra folha que estava inserida desse lado, outra desse, ou seja, formando como se fosse uma hélice. Vou tentar mostrar de cima para tentar ver essa situação. Eu acho que não vai ser possível, mas nessa outra planta aqui, até mandei foto mais cedo, é possível a gente visualizar, né? Nós vamos ter folha desse lado, né? Observem que elas estão dispostas como se fosse uma hélice, ok? Então essa é a helicoidal, né? As folhas ficam dispostas em formato de uma hélice. E a oposta cruzada? A cruzada, lembrando que é como se fosse uma cruz, certo? Na oposta cruzada, lembra novamente da suculenta de agora? Olha só, né? Deixa eu mostrar para vocês assim. Vou pegar uma. Essa daqui acho que fica até bom. Ó, observem a inserção, ó. Uma do lado, outra do outro, né? E em paralelo nós temos mais duas. Então se a gente virar, vou tentar dar um corte aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Ó, vou tentar dar um corte nessa daqui. Aí reduzir um pouquinho só o tamanho das folhas para poder ficar mais didático, para vocês entenderem essa oposta cruzada, tá? Então olha só, se a gente olhar de cima, o que nós temos? Um padrão de folha assim e outro assim, formando o que? Como se fosse uma cruz, né? Mesma coisa, né, que essa aqui, ó. Olha só. Então nós temos folha nesse sentido e nesse sentido, formando sempre uma cruz. Olhando assim, ó. Ó, nós temos folha assim e nós vamos ter folha agora assim, né? Formando como se fosse uma cruz. Daí o nome cruzada, tá? Formando como se fosse uma cruz. E com isso nós finalizamos a parte de filotaxia, ok? Então, retornando, pessoal, agora a gente vai falar sobre os tipos de caule, tá? Então, primeiro, nós temos diversos tipos de caule que nós comentamos na aula, mas hoje nós iremos falar do tronco, haste, trepador, estolhos, cladódio e rizoma. Nós iremos falar 6 tipos de caule, tá? O primeiro será o tipo tronco, né? Eu não trouxe uma mangueira inteira, é óbvio, né? Mas trouxemos apenas um ramo dela para mostrar esse tipo de caule, do tipo tronco. Então, o caule tipo tronco, ele vai estar presente na maioria das árvores, né? Árvores como um todo. Apresenta esse caule bem rígido, esse caule com uma grande quantidade de lignina. Olha só, o seiva elaborada dela, né? Apresenta esse caule bastante lignina, ou seja, um caule bastante duro, bastante resistente, né? Aí, por que esse caule resistente, né? Porque ela é uma árvore de grande porte, então precisa desse caule bem resistente, ok? O segundo tipo é do caule do tipo haste. Lembrando que o caule tipo haste é um caule herbáceo, um caule fino, um caule flexível, um caule que muitas das vezes ele vai ser verde, né? Quase sempre ele é verde,
e apresenta, e consequentemente ele vai realizar fotossíntese também, né? Então aqui uma plantinha, olha só um visitante aqui, ó. Nós temos um soldadinho. Para quem não conhece, né, nunca viu um soldadinho, aproveitando para fazer uma aula de entomologia aqui, né? O soldadinho, ele é uma espécie de cigarra, ele é fitófago, ou seja, ele se alimenta de seiva. Provavelmente ele está aqui para se alimentar da plantinha. Vamos deixar ele aí, né? Quietinho, não mexer com ele não. Mas vamos lá, pessoal. Então, um caule do tipo haste, tá? Ele é um caule flexível, ele vai estar presente também, né, nas suculentas. Olha, a nossa suculenta novamente voltando, né? É que a gente destruiu ela, então vamos usar ela com um propósito. Então, o caule tipo haste, ó, ele é flexível, né? Um caule que geralmente as plantas que apresentam esse tipo de caule são plantas de pequeno porte, né? Com exceção aí do mamão, né? Que também é um caule tipo haste, porém ele é uma árvore um pouquinho maior, né? O segundo tipo de caule será o caule tipo escandente. Tá vendo só uma plantinha que eu peguei lá do jardim, né? Caule tipo escandente, né? Esse trepador. O trepador, lembrando que o trepador tem o volúvel e o escandente. O volúvel é quando não apresenta órgão de fixação, e o escandente quando apresenta órgão de fixação. Aqui nós vamos ter, ó, né? É um caule trepador. Essa planta, ela já está começando a querer começa a se fixar em um substrato, tá? E aí a gente observa o que? O órgão de fixação dela, que nesse caso é uma modificação caulinar, né? Que eu vou falar logo sobre essa modificação caulinar. É uma gavinha, tá? Então isso aqui ela vai, quando ela encostar num substrato, essa gavinha ela vai se enrolar no substrato, permitindo que essa planta fique fixada, tá? Então aqui nós temos um caule do tipo trepador, né, e escandente, porque apresenta esse órgão de fixação, essa gavinha, tá? Olha só, aqui embaixo nós temos um molusco se alimentando da folha da plantinha, né? Sem vergonha. Aí vamos lá, deixa ele aí também, né? Apesar de estar destruindo a plantinha, mas vamos deixar ele aí. O segundo tipo de caule que eu vou mostrar para vocês é o tipo estolho, né? Lembrando que vamos ter dois tipos de caule que são muito parecidos, que é o estolho e o rastejante, né? Qual a diferença entre o estolho e o rastejante? O rastejante, ele vai se espalhar, né, ao longo da superfície do solo, tá? Porém, ao longo do seu galho, ao longo das suas ramificações vão partir raízes, mas essas raízes vão ter função apenas de nutrição, né? Já o estolho, ela vai partir raízes, e essas raízes, se a gente cortar essas ramificações, tornam-se plantas independentes, tá? Então, como exemplo do caule estolho, eu trouxe para vocês uma planta que é de uso em floriculturas, tá? Que é o laço de amor. Olha que nome bonito, né? É o laço de amor. Ó, aqui nós temos a árvore principal, tá? O tronco principal dela, tá? E ao longo desse tronco principal nós temos o que? Ramificações, ó. Uma ramificação aqui e a outra aqui. Aqui, ó, nesse ponto aqui, se essa planta estivesse encostada no solo, tinha partido raízes adventícias daqui que já estariam fixando essa planta no substrato. Porém, como esse vaso onde a planta está alto, está distante do solo, então as ramificações estão pendentes, né? Não estão fixando ela ao substrato. Mas se estivesse no substrato, consequentemente
já tinha tornado diversos outros troncos, tá? Vou observar que ela vai embora ramificando, ó. Outra ramificação aqui, ó, né? E daqui já iriam partir diversas raízes, assim como no ápice, tá? Ó, tem mais aqui, ó. Olha só, diversas ramificações. Novamente lembrando, não está apresentando raízes aqui nessa planta em específico. Por quê? Porque ela não está encostando no substrato, tá? Não está no substrato, ela está pendente. Então, digamos que eu estou influenciando diretamente no desenvolvimento desse vegetal, tá? Se ela estivesse encostando no solo, ela já tinha se fixado, tá? Já estava bem desenvolvida ela. Tudo bem? Então, agora eu vou falar os dois últimos, né? É o cladódio. Lembrando que esse tipo de caule está presente nos cactos, né? É um caule modificado, tá? E no caule dos cactos, os cactos de modo geral não vão apresentar folhas, tá? Folhas bem desenvolvidas, geralmente uma ou outra, mas no geral as folhas são transformadas em espinhos para servir como proteção para a planta principal, tá? Então, no cladódio, quem realiza a fotossíntese é o caule, tá? O caule que vai ter esse processo de realizar fotossíntese, ok? Então, eu vou mostrar para vocês um caule do tipo cladódio, tá? Ó, aqui temos diversas variedades de cactos, tá? Ó, o caule do tipo cladódio, ele não vai apresentar folhas. As folhas são modificadas em espinhos e ele vai ter função de tanto de fotossíntese como armazenamento de água e nutrientes, tá? Ó, então vamos ter e ele também, esse tipo de caule, ele é utilizado como para reprodução vegetativa, ok? Ó, aqui também. Então, a gente observa que não tem surgimento de folhas, tá? Não tem folhas aparecendo. As folhas são modificadas em espinhos. E o último tipo é o rizoma, tá? Ó, esse aqui é um caule do tipo rizoma. Esse é uma suculenta, tá? Ela apresenta esse caule do tipo rizoma. Então, nós vamos ter uma estrutura muito parecida com um bulbo, tá? Lembrando a cebola, mas isso aqui é um rizoma, tá? E olha só, se vocês estão virar assim, é melhor. Ó, aqui nós temos aqui vários outros caules, né? Várias outras plantinhas surgindo, né? Esse aqui é o principal e desse principal está partindo diversos outros laterais. Então toda essa região daqui para cima é folha, tá? Daqui para baixo é o caule do tipo rizoma. Tudo bem? Olha só. Eu só não vou mexer muito, senão vai destruir a planta. Ó, caule do tipo rizoma, né? Esse aqui é um rizoma um pouco mais modificado, um pouco mais diferente, né, do que eu havia citado exemplo para vocês, que é da bananeira, qual foi o outro? Da samambaia também, que eu havia citado para vocês, gengibre, espada de São Jorge, açafrão, diversos outros também, tá? Esse também é um tipo rizoma, porém ele é modificado, né, um pouco diferenciado, então formando algo como se fosse um bulbo, ok? Então, pessoal, foi isso. Eu espero que tenha dado para entender um pouco, né? Desculpa pelos momentos de gravar que não foi tão bem, que eu não tenho muita prática ainda, tá? Mas tentei passar um pouquinho para vocês sobre esses tipos de raiz e tipos de caule também, tá bom? Tenha todos uma excelente semana.